foi que ele disse? Ajuntai as sobras e trazei-as até mim. Ajuntai as sobras e trazei até mim. Ou seja, sempre que você entender que a sua vida está uma bagunça, que a sua vida é uma sobra de mágoas, de feridas e ofensas, ajunte todas essas coisas e traga aos pés de Cristo, porque Ele faz mais do nada do que eu com você, com muitas coisas. Ajunte essas sobras e traga aos pés de Cristo. Ajunte essas sobras. Ele está aqui nesta manhã. Ajuntai as sobras e trazei a mim. Ele faz muito mais do nada do que eu e você com alguma coisa. Curve a sua cabeça nessa hora. Pai, tomo agora todo o pensamento cativo e o sujeito à obediência de Cristo, para que apenas o que procede de Ti ocupe nossa mente e o coração. Nesta hora proíbo toda interferência de Satanás e seus agentes nas mentes, sentimentos, vontade, corpo e espírito do Teu povo. E ordeno a todo espírito de sonolência, cansaço, distração, que se mantenham afastados em nome de Jesus, pois como diz a Tua palavra, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão e aos presos, e a consolar todos os que estão tristes. Debaixo deste envio, ó Rei da Glória, debaixo desta unção, profeticamente declaro que esta é uma manhã de cura, de restauração, libertação. Senhor, que nada proceda de mim mesma, mas que o Teu Espírito flua neste lugar, através da minha vida. E já Te agradeço pelo que o Senhor irá fazer neste lugar, em nome do Teu Filho Jesus, Cristo amado. Amém? Se segura na sua cadeira nessa manhã, porque é dia de cura, é dia de libertação, é dia de restauração, porque essa plenitude que foi mencionada aqui, essa abundância que foi mencionada, muitas vezes não chega nas nossas vidas, porque temos um coração ofendido, um coração magoado, um coração chateado. Consequências de um coração ofendido. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a ofensa é uma armadilha. Esteja comigo. A ofensa é uma armadilha. Quantos de nós nos ofendemos? Ofendemos e nos ofendemos. Amém. Todos são santos neste lugar. Aleluia. Quantos nos ofendemos e quantos ofendemos? Amém. Passamos horas, dias, dias, semanas, meses, anos ofendidos. Essa ofensa se torna mágoa, se torna ressentimento, que se torna ferida. E Satanás vai trabalhando e vai minando. Passamos por situações difíceis e muitas vezes achamos que está tudo bem. Fingimos que está tudo bem. Só que você não lidar com as coisas não faz com que ela vá embora. Eu vou repetir. Você não lidar com as coisas não faz com que essa coisa vá embora. Ela está aí, bonitinha. Só que passamos a sobreviver quando estamos assim, ofendidos, magoados, chateados. E Deus não quer que nós sobrevivamos. Deus quer que nós vivamos em plenitude de vida, porque Ele quer que a sua dor se torne ganho para alguém. Ele quer que a sua bagunça se torne mensagem, se torne o seu ministério. Não fica por isso mesmo. Deus alimentou as multidões. Ajuntai as sobras. Traga para mim a sua ferida, a sua tristeza, a sua dor, a sua amargura. Ajuntai e traga mais, traga a mim.
Faço mais do nada do que você com alguma coisa. Traga para mim. Às vezes passamos por situações e queremos esconder, temos mágoas, feridas. Só que o que você enterra vivo nunca morre. Eu disse 2 informações, passei 2 frases importantes. Você não lidar com as coisas não faz ir embora. E o que você enterra vivo nunca morre. O que está vivo aí dentro de você? Ofensas, mágoas, amarguras, feridas e tristeza, que precisa efetivamente morrer nesta manhã. Isso foi só uma introdução para a gente entender um pouco o que é a ofensa. Vamos lá, Provérbios 18, 19. Mas guarda essa informação, que a ofensa ela é uma armadilha. Se você permite o seu coração ficar ofendido, não que nós não possamos nos ofender, podemos, mas o que eu não posso é manter o meu coração ofendido. Aí vem, Provérbios 18, 19. O irmão ofendido, quem? Não, quem? Isso, de novo, quem? Muito bem, estou falando com alguém, mas antes. De novo, quem? O irmão ofendido é mais tenaz do que uma cidade forte. E as contendas dos irmãos são como os ferrolhos de um palácio. RV significa Reina Valéria, é o que eu usei. Mas tenaz, guerra de Troia, cidade. Os gregos levaram 10 anos para conquistar Troia. Era uma cidade forte. 10 anos, presta atenção, 10 anos. E ainda assim só conseguiram em função de uma estratégia do cavalinho. Eles colocaram para dentro sem saber o que tinha. O que você alberga na sua vida sem saber o que tem? 10 anos, uma cidade forte. E ele diz aqui que o irmão ofendido é mais tenaz, mais resistente, mais poderoso do que uma cidade forte. Você guarda aquela coisa. Eu já me ofendi, parecia que eu virava Hulk. Até os meus passos mudavam. Eu saía feito um xerife por aí. Você muda. Acompanhando os apóstolos e dentro do ministério, nós já vimos ministérios sendo divididos, famílias sendo divididos, relacionamentos, casamentos sendo divididos, incluso pessoas que perderam a sua herança espiritual e natural pelas ofensas. É muito sério isso. É uma armadilha. Então, definição da palavra ofensa. É importante vocês entenderem o que significa, para quando vier a situação, vocês conseguirem se apartar dela, ou fazer com que isso não domine o seu coração. A palavra ofensa é muito especial, provém da palavra grega, pode soltar o próximo, que significa escandalon, armadilha e presa. Armadilha e presa. Também pode ser traduzida como escândalo, pedra de tropeço. Armadilha, presa, escândalo, pedra de tropeço. Entende bem o que significa uma ofensa e o que acontece quando você alberga ela no seu coração? Mateus 16, 23 diz: E ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de ofensa, escândalo, tropeço, porque não fixa a sua visão, seu olhar nas coisas de Deus, mas só nas coisas que são do homem. Satanás sempre olha para as coisas dos homens. Armadilha, pedra de tropeço, ofensa, algo que ofende. Aquilo que pode induzir em erro ou pecado.
e que te incita a pecar. Aquilo que pode induzir em erro ou pecado, que te incita a pecar. Então, toda ofensa retida, automaticamente, em algum momento, vai te fazer pecar. É inevitável. Muito bem, toda vez que você se ofende, vem ofender alguém, isso é uma armadilha. De quem? De Deus? É uma armadilha de quem? 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 Quando eu estou com o coração ofendido e eu caio nessa armadilha, quem se torna meu Senhor? Só esperto. Mateus 5:8 diz: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um coração ofendido é um coração limpo? Um coração ofendido, quando você cai na armadilha, quando você se ofende, quando você se escandaliza, você está com um coração ofendido. Um coração ofendido é limpo? Um coração ofendido consegue se achegar a Deus? Está claro isso até aqui? Aleluia! Quando você está ofendido, a dúvida vem sobre a sua vida. Quando você está com o coração ofendido, a dúvida vem sobre a sua vida. Veja João Batista. João Batista, Mateus 11:3-4, ele estava lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, em João 1:29. Então João foi preso. E aí o que ele subentendeu? Que Jesus ia lá com os advogados pagar a fiança e tirar ele da prisão. Mas não foi o que aconteceu. Então, João Batista supôs tudo isso, ele esperava que o mestre fosse lá. Afinal de coisas, caramba, eu preparei todo o caminho para Jesus e agora eu estou preso e ele não vem ao meu encontro, ele não vem me tirar daqui, ele não manda os advogados, ele não paga a minha fiança. E até um minuto, no contexto anterior, ele tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Then, ele se ofendeu. Porque ele esperava. Nós esperamos muitas coisas. Nós fazemos suposições e expectativas de situações e pessoas. Quando não acontece, nós nos frustramos, mas a expectativa foi minha. Então eu me ofendo porque eu esperava, eu tinha expectativa, e quando não acontece da forma, do jeito, quando eu quero, eu me ofendo, eu me frustro. Então João Batista achou que Jesus ia aparecer lá, os advogados, pagar a fiança e tirar ele. Não aconteceu, se ofendeu. E veio a dúvida. Mateus 11:2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Mas espera lá, há pouco tempo, João Batista tinha dito que Jesus era o Filho de Deus. E aí? Estava ofendido e veio a dúvida: será? Então ele mandou lá os seus discípulos. Tem muita gente ofendida, muitas pessoas na igreja ofendidas até com Deus, ofendidas com os seus irmãos, ofendidas até com si mesmo. Porque Deus não me deu isso, porque Deus permitiu isso, não porque eu queria isso, porque... E quando você se ofende, vem a dúvida. Segue o versículo. Jesus não fez um sermão de que ele era o Messias, ele não pegou lá todas as passagens, versículos, etc e tal, que pudessem comprovar que ele era ele mesmo. E ele respondeu o seguinte, Mateus 11:4-5. João sabia que os sinais acompanhariam o Messias. Então ele respondeu o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Veja, toda a resposta está relacionada com milagres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, que não se ofende comigo. Eu estou ofendido porque isso, porque aquilo. São coisas bobas. Tem pessoas que eu já presenciei aqui em outros lugares que não estão aqui porque se ofenderam, porque o ar-condicionado é muito frio, porque não foi separado um lugar para sentar na primeira fila, porque não disponibilizou uma vaga de estacionamento, porque a liderança passou e não cumprimentou. E Deus vem por uma igreja, Jesus vem por uma igreja madura. E que tipo de maturidade é essa? Que se eu estou cansada e passo por você e não te cumprimento, você se ofende? Você se ofende porque não tem guardanapo junto lá com pão de queijo? Nós já ouvimos isso. Estes ouvidos. Jesus vem por uma igreja madura. Aleluia. A ofensa é uma armadilha do inimigo. Pay attention, please. Porque esta manhã é uma manhã de libertação. É uma manhã de cura. É uma manhã que vai abrir os seus caminhos e os céus de bronze se dissipam. A armadilha, a ofensa é uma armadilha que o inimigo vem para roubar o nosso propósito, destino e harmonia nas relações. Se você está ofendido, como muitas vezes eu já me ofendi, ou com minha irmã, ou com meus pais, cara, eu particularmente, nessas épocas de maior rush, nem falava. Relacionamento, ele tira a paz, a harmonia das relações, rouba o seu destino e o seu propósito, porque você está aprisionado. Vamos chegar lá. A ofensa é uma armadilha. Para quê? Para você se ofender, para roubar o seu destino, a sua família, os seus negócios, a sua paz, o seu relacionamento. O destino profético que Deus traçou para você, com o coração ofendido, não se cumpre. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há certas verdades importantes acerca da ofensa. Por isso que eu digo, podemos ser ofendidos? Ok, o que eu não posso é albergar isso comigo. Veja lá, Lucas 17. Em um mundo caído como este que jaz no maligno, as ofensas são inevitáveis. E disse aos seus discípulos: é impossível que não venham os escândalos, as ofensas. É claro, e os tropeços. É impossível, gente. Nós vamos estar cercados de situações e de pessoas que podem nos ofender. E as pessoas fogem. Muda de igreja, muda de trabalho, muda de relacionamento, troca de namorado, sai mudando. Para. Olha o segredo. É impossível que não venham os escândalos, os tropeços, as ofensas. A questão é como eu administro isso. Senão eu vou ficar fugindo, mudando. Quem tem que mudar e quem tem que aprender a administrar sou eu. Quem precisa amadurecer emocionalmente e espiritualmente sou eu. Senão eu vou mudar e vou virar nômade. É impossível. Onde quer que você vá, trabalho, lugar, nós precisamos aprender a lidar com as ofensas, porque elas sempre vão estar aí. Situações que nós podemos ser ofendidos. Exemplo, Flórida é um lugar que tem muitos furacões, certo? Então a maioria das pessoas já tem aquilo, eu não sei como se chama, shoulders, são proteções na janela e nas portas,
Por quê? Estão constantemente sujeitos aos furacões. Então, o que eles têm são planos de contingência para que eles não sofram os danos do furacão. Então, o que você e eu precisamos aprender é a lidar com as ofensas. Porque ela sempre é impossível. É impossível. Então, agora só depende de mim saber como administrá-las. Então, as pessoas fogem. E Deus disse aos seus discípulos, é impossível. É lógico que nós não queremos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Amém? Tiago 3. Porque algumas pessoas falam assim, mas eu não me ofendo. Mas eu não ofendo ninguém. Eu não me ofendo. Imagina, eu já estou na igreja há 40 anos. Bobagem. Por quê? Por quê? Porque todos ofendemos. Poucas vezes se alguém... Porque todos ofendemos muitas vezes. Se alguém não ofende em palavra, o tal é perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Lógico que pessoas mais maduras, sim, elas ofendem menos e são menos ofendidas. Mas ao nível da perfeição, eu não diria que eu não me ofendo. Trabalho isto. Hoje de manhã, teve uma situação que eu poderia ficar, acabou a luz lá em casa, e aí, a minha irmã, eu acho que o despertador não tocou, etc e tal, faltando 5, ela, então, vai indo, porque eu perdi a hora. Aquilo já me deu um ranço, porque se ela tivesse me avisado, eu já vi assim, por que não avisou antes? Eu já estaria saído, eu já estou pronta, faz... E eu sou londrina, quem me conhece sabe que eu sou londrina. Para mim, eu aprendi com meu pai que relógio não é acessório. Quer ver um negócio na gastura? Aí na hora, eu tenho duas opções. Ou eu vou plena, na graça, para ministrar o que eu tenho que ministrar. Ou eu saio da cruz, perco o evangelho por 5 minutos. Não! Então, na hora, o que eu ganho, o que eu perco? Ou eu mantenho os céus abertos sobre a minha vida, ou eu torno os céus de bronze. Mas é questão de 5 minutos e é uma coisa boba, que no final das contas não justifica. Ok, saí em cima da hora, cheguei aqui, tudo certinho, na paz, ninguém morreu, eu tenho que administrar isso. Porque nós somos facilmente ofendidos. É na fila do banco, é no restaurante, é com o garçom, é o cara do posto de gasolina, é que o outro chamou a idosa primeiro, e você já estava lá esperando, e chamou a idosa primeiro, e chamou a idosa... Uma vez eu fiquei 50 minutos no Banco do Brasil, até falei com a ministra Keiko outro dia. Entrava um, eu estava assim, aí entrava o idoso, aí chamava o idoso, aí era a minha vez, aí chegava outro idoso, pegava assim e chamava o idoso, e assim ficou, e assim ficou. E aí você vai dando aquela gastura. E aí se você entrar nessa gastura, aí você começa a se ofender, você começa a se enervar, aquilo sobe, você já começa a murmurar, aí você começa a xingar, aí você começa a reclamar do Banco do Brasil, tem que ser do Brasil, é funcionário. Não, parou. Não vou mais. Aí eu falei pro meu pai, faz bem, assim eu aprendo a pagar o boleto em dia. Aí ontem à noite eu falei, putz, o boleto do Banco do Brasil venceu de novo. Vamos nós de novo no Banco do Brasil. Amém? Tem coisa que a gente precisa trabalhar. Muito bem. Porque todos ofendemos, muitas vezes. Se alguém não ofende em palavra, o tal é perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Alguém é perfeito aqui? Glória a Deus. Nós estamos caminhando, amadurecendo, então precisamos aprender a lidar com as ofensas. Lógico que o maduro, ele se ofende menos e ofende menos. Agora o imaturo, meu amado, ele é ofendido e ofende, ofendido, ofende, ofendido, ofende. É aquela coisa assim, ó.
essa vitrola rachada. E não sai daquilo. Ofender-se com justificativa com ou sem justificativa. Atenção a este engano. Alerta, bandeira vermelha. E o que acontece? As pessoas acham que porque aconteceu uma situação injusta, que isso lhe dá o direito de se manter ofendido. Porque alguém xingou, porque alguém te criticou, porque alguém te abandonou, porque alguém te feriu, porque alguém abusou de você. Mesmo que seja com justificativas, faz sentido. Magoou, magoou. Mas isso não me dá o direito de permanecer ofendido. Uma desculpa não te dá o direito de manter essa ofensa e de se manter ofendida. Deus não dá essa opção para nós. Entenda uma coisa. Quando você guarda essa ofensa, quando você guarda uma mágoa, quando você guarda ofensas, fica, mágoa, ressentimento, ferido, aquela chateação vai, você começa a sangrar. E o que você precisa entender é que fomos comprados por sangue, que foi vertido até a última gota naquela cruz do Calvário, para que eu e você não sangrássemos mais. Você não tem o direito de manter-se ferido, ofendido, porque não coube mais a nós sangrarmos. Quem tinha que sangrar já sangrou e verteu até a última gota do seu sangue. Ele verteu a última gota do seu sangue para que nós tivéssemos vida, plenitude, para que nós desfrutássemos desta jornada, e não é sangrando. Tem pessoas sangrando com feridas abertas, de ofensas, de mágoas, de chateação, enquanto o Rei da Glória já sangrou para que eu e você não sangrássemos mais. Chega. Comprados por sangue. E aí eu te pergunto, o que fizeram com Jesus foi justo ou injusto? O que fizeram com Jesus foi justo ou injusto? Ele não merecia aquela morte. Foi injusto. E ele sangrou até a última gota. E no final, o que é que ele foi? O que foi que Jesus disse? Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Quando eu albergo isto e eu não perdoo, eu me coloco acima dele. Porque se o mestre dos mestres, que verteu até a última gota de sangue, sangrou para que eu e você não sangrássemos mais, ele perdoou. Quando eu retenho uma ofensa, ainda que ela tenha as suas justificativas, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu fui ferido, eu fui traído por alguém que eu amava, por alguém que eu confiava, eu dei de mim, eu criei, eu pari. Ainda assim, enquanto você mantém a sua ofensa viva e não perdoar, os céus são de bronze. O que eu estou tentando dizer é que muitas pessoas pensam que elas estão certas em função do que aconteceu. Por conta da ferida, mas ele me traiu, me abandonou, eu criei, aconteceu XYZ, me feriu, né? Ela acha que está certa e ela alberga essa ferida, ela alberga essa ofensa. Só que o que você precisa entender é que muitas bênçãos que estão flutuando nos ares, pesadas, estão retidas porque elas não descem a um coração ofendido. Flutuam, estão pesadas, mas ela não desce a um coração ofendido. Pode ser uma coisa minúscula, boba, e você está lá na boca do gol para chutar, mas você se ofendeu
E aquilo, vamos chegar lá. Quando você não perdoa, o seu coração, o seu nome é colocado na lista do Serasa Celestial. Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia, diga dívida, 10.000 talentos. Vamos equivaler isso, digamos, 4 bilhões de dólares hoje. Ele não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida, diga dívida, se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Diga, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, digamos aí 10.000 dólares, versus 4 bilhões de dólares. E lançando mão dele, presta atenção naquela cena, que ele pega ele pelo colarinho. E lançando mão dele, cadê? Ele, porém, não quis, antes foi saindo e lançando mão dele, versículo 28, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, diga, não quis. Não quis. Ele teve a oportunidade, ele foi perdoado, e ele não quis. Quanto estamos retendo situações porque não estamos querendo liberar algo? Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, verdugos em algumas traduções, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas. Se não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas. Aleluia. A palavra verdugo no idioma grego significa em atormentadores. Em algumas versões você vai encontrar como o próprio demônio. Então veio esse rei, perdoou a dívida do seu servo de aproximadamente 4 bilhões. Pensa no Pai Celestial nesta hora. Quantas ofensas nós cometemos perante Deus? Deve ser no valor de 4 bilhões ou mais, porque a cada dia é uma coisinha. Se a palavra diz: não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, e eu falo palavrão, calcule que uma vez no dia, multiplica por 100 ao longo de 40 anos de vida, quanto já não está a nossa dívida? 4 bilhões. Então ele perdoou. E o cara que devia 10.000. Então eu estou ofendendo a Deus muitas vezes, diariamente, em função da minha conduta, do meu comportamento, das minhas atitudes, e Deus me perdoa. E aí quando um irmão pisa no meu pé, ou fala alguma coisa, ou tem determinada atitude, eu guardo aquela ofensa e aquele ranço no meu coração, e eu não perdoo.
A palavra diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Então o que acontece? Quando você não perdoa, automaticamente você cai na mão dos verdugos. São aqueles espíritos atormentadores. Porque a partir do momento que eu tenho a essência divina de paz, de alegria, de gozo, de perdão, de amor, de benignidade, de bondade, qualquer estranho, um corpo estranho no ninho incomoda. Que é a raiva, o ódio, o rancor, a amargura. Então, quando você não perdoa, quando você não libera, aquilo fica, sabe o efervescente? Quando joga na água, fica aquela coisa, atormenta, borbulhando, porque precisa resolver, não faz parte. E aí o que acontece? Se eu não perdoo, papai não perdoa. Então eu tenho uma série, você tem uma série de bênçãos ao seu favor, flutuando nos ares. E quando Deus vem para te abençoar, Satanás vai diante de... Opa, ele tem uma ficha, ele está aqui. Serasa, acusa o nome dele, sim. Você tem uma dívida. Deus perdoou a sua dívida para com ele. Só que você não perdoou a ofensa do seu irmão, automaticamente você gera uma dívida, e essa dívida está registrada lá no Serasa Celestial. E Satanás, e Deus, quando vem para te abençoar, Satanás vai lá e acusa: puxa o Serasa, por favor. Ah, sim, tem uma restrição. Então não. É simples, é uma analogia simples, mas essa é a verdade. Você mesmo retém as suas bênçãos quando você não perdoa. Está lá. Você gera uma restrição no seu nome, no Serasa. Quando Deus quer te abençoar e Satanás vem e te acusa diante dele por essa falta de perdão, porque você tem uma dívida, você se torna um prisioneiro espiritual. Isso é muito sério. E você se torna um prisioneiro espiritual, mas nesta manhã é tempo de sair desta prisão. Porque tudo o que foi retido até agora, Deus vai liberar sobre a sua vida, família, ministérios e negócios. Tudo o que estava retido é tempo de libertação, de restauração, de perdão, de sair dessa prisão, de sair da mão desses atormentadores. Muitas vezes ficamos em silêncio. Amado, quando você está em silêncio, você se cala. Quando você se cala, você está morrendo por dentro. Porque se você tem uma ferida e você não conversa, você não se abre, você não expõe e você se mantém em silêncio, você está morrendo, porque o silêncio é o idioma da dor. Cá estamos, os apóstolos, a liderança, a pastora Lilian e eu, estamos à disposição. É que muitas pessoas entendem que se estão passando por uma situação difícil, elas entendem que está acontecendo isso é porque elas não têm fé. Então, se é porque elas não têm fé, elas não deveriam estar atravessando isso. Oh, hello, calma aí, não é assim. Aconteceu uma situação, caiu, não está legal, guardou ranço, aquilo tá, chega, expõe, conversa. Porque se você não fala, porque se você cala, você morre. Temos pessoas gritando, dançando, pulando, sacudindo, mas por dentro estão sangrando. Que você saia deste lugar nesta manhã, porque é dia de cura, dia de libertação. Quando você tem esse tipo de atitude, que você acha que se fosse cheia de fé não teria problema, isso me leva a ter uma atitude de não poder ser honesta com os outros, de não poder conversar. É como se eu não tivesse fé suficiente, então eu estou passando por isso, então está acontecendo isso. Só que tudo aquilo que nós escondemos tem poder sobre nós. Tudo aquilo que nós escondemos tem poder sobre nós. Aquilo que você tolera te destrói. É muito sério. Parte de uma ofensa
Porque se ela te incita a pecar, cedo ou tarde, você vai pecar. E não é à toa que a palavra de Deus diz para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. É lógico que eu tenho que ter discernimento de com quem eu vou sentar para conversar. Porque Maria pipoca, fofoca tem em todo lugar. Você coloca uma situação, expõe uma intimidade sua, minha filha, tipo aquele carro lá de... Não, tenha sabedoria com quem você vai conversar e com quem você vai falar. Porque existem pessoas capacitadas para nos ajudarmos. Ok, por isso que a Bíblia fala... ok, se você não expõe, não confessa a sua ofensa, o seu pecado, enfim, Satanás trabalha aquilo na sua cabeça o tempo todo. Fica minando, fica buzinando. E aí quando você tem um coração ofendido, que nós já falamos lá atrás, que gera dúvida, será? O será acontece. Será que eu vou conseguir estudar? Será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou casar? Será que esse é o meu lugar? Será que eu sirvo para alguma coisa? Será que eu vou sair dessa situação? E você fica aquilo, remoendo, aquilo vai indo, vai indo, vai indo. Será que eu tenho condições de criar meu filho? Será que eu vou conseguir pagar todas as contas? Aquilo vai, vai e vai. E Satanás mina os seus pensamentos. 1 João 1, 9 e 10 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Dizer que nós não pecamos, dizer que nós somos perfeitos, mas ele diz que ele nos purifica de toda injustiça. Aquele sentimento que por vezes você carrega no seu peito. Você em algum momento da sua vida se sentiu injustiçado, não era justo. Ele purifica. Você albergou mágoa, ódio, rancor, tristeza, amargura. Fica pesado. Parece que um elefante sentou no seu peito. Alguém pegou uma fita e laçou os seus pulmões, que é até difícil para respirar. É uma dor que agoniza. As suas lágrimas, elas não se contêm. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que da situação eu me torno aquilo. Se eu fui injustiçado e eu não perdoo, automaticamente eu me torno uma pessoa injusta. A começar comigo mesma. Porque eu albergo raiva, ódio, rancor, tristeza, amargura. Isso vem contra mim mesma, porque meu corpo chega uma hora que adoece, ele não aguenta mais. O que acontece muitas vezes é que, pode colocar o próximo? Eu queria uma cadeira de balanço, mas eu não consegui, mas fica a ilustração. Eu tenho muita prática nisso. A vizinha que xingou, não sei quem que me abandonou, o chefe, isso, aquilo, etc e tal. Uma série de situações cinzas. Já fiz várias festinhas de autopiedade. Aí eu pego todas as minhas cinzas. Aí eu sento lá na cadeira de balanço. Porque fulano, porque ciclano, mas ele não deveria ter feito, ela não deveria ter feito, porque o professor, porque o tio, porque meu pai, porque minha mãe, meu sobrinho, meu primo, o vizinho, aquela situação e aquela situação. Estou fazendo esforço ou não? Quando eu me sento numa cadeira de balanço, eu estou fazendo esforço ou não? Meus pés... Numa cadeira de balanço, gente, você faz impulso ou não? Está gastando? Você está fazendo esforço? Você está gastando energia ou não está? Você está perdendo o seu tempo ou não está? Eu te pergunto, eu estou saindo do lugar numa cadeira de balanço? Muitos.
estão sentados numa cadeira de balanço. Aconteceu alguma coisa, chega lá no final do dia, corre para a cadeira de balanço. Ah, mas isso, mas aquilo, mas fulano, mas ciclano. Quando houver uma situação, lembra-se da armadilha. Lembra-se da cadeira de balanço. Muitos estão há anos sentados numa cadeira de balanço, cozinhando as suas cinzas, fazendo as suas festas de autopiedade. Eu estou aqui fazendo tal coisa enquanto fulano está lá passeando, outro está viajando, eu estou aqui, porque eu não estudei, porque eu não fiz isso, se eu tivesse nascido numa outra família, se eu tivesse numa casa maior, se eu tivesse numa casa melhor, se eu tivesse numa casa mais grande. Se você tivesse numa casa mais grande, você ia reclamar porque não tem faxineira para limpar, e se tivesse faxineira para limpar, você ia dizer que está caro, que está pesando no orçamento, porque tem ofensas e ressentimentos, sempre vai ter uma situação ou outra. Muitas pessoas estão sentadas na cadeira de balanço, vivendo o passado, vagando com culpa e sentimento de pena de si mesma, com raiva, amargurado, cansado, ressentido, se sentindo injustiçado. E você faz tanto esforço, você perde tanto tempo e gasta energia, que por vezes você não dorme à noite, você acorda cansada. Você tem dores no seu corpo. E aí você não sabe, você fala que você tem que ir para o médico, você acha que está com algum problema de hormônio, etc e tal, e você fica lá. E são coisas que nós albergamos. Mágoas, ressentimentos, raiva, ira do passado. É o que as pessoas falam. Mas ele fez isso, entendo, compreendo, realmente não foi justo. Mas não é justo consigo mesmo que você albergue essa ofensa e feche. Os céus, eles se tornam de bronze. Saia da cadeira de balanço. Saia dessa cadeira de balanço, porque tem muito mais a Deus a te dar do que Satanás para te roubar. Mas você precisa tomar uma decisão, você precisa dar o passo. A vida continua. Se nós continuarmos na cadeira de balanço, a gente não vai sair do lugar. Até quando você quer continuar patinando? As ofensas são instrutivas. Por quê? As ofensas trazem à luz o que está no nosso coração. Muitas vezes a gente olha as pessoas e acham que elas são, tipo, suprassumo da quinta essência. A história do mago lá. Ofende. A ofensa revela o que está no coração da pessoa. E o que está no coração da pessoa reflete externamente. É um nariz torcido, é um balbuceio, é um fala para dentro, fica nervoso, estressado, bate. Eu falei para minha irmã, eu estava fazendo aula de spinning ontem, aí eu estava olhando o meu movimento no espelho, eu não consegui a senha que dá aqui para o espelho, aí estava eu e uma menina pedalando. E eu estava lá, olhando o meu movimento, a minha performance direto no espelho. E quando você vai naquela RPM, eu estava lá para não perder o pace. E eu olhando no espelho. E foi assim, a aula toda. Chegou uma hora que a menina do lado deu um tapa na bike e eu continuei na minha. Aí eu falei, será que ela tá irritada porque eu estou olhando para o espelho? Não era para ela, era para o espelho. E notoriamente não ia ficar olhando para ela. Ou ela está cansada porque o professor aumentou a reta. Aí eu fiz um teste. Voltei a olhar para o espelho. Aí ela deu outro tapa. Aí eu virei e falei assim, você está se incomodando porque eu estou te olhando? É isso. Ela deu outro tapa. Eu falei, misericórdia. Surreal. Como as pessoas estão doentes do nosso lado. Vou ficar chateada, ofendida? Não. Eu me encho de... É que ela saiu primeiro. No alongamento ela já catou as coisas dela. Tirou a sapatilha, vestiu o tênis e saiu fora. Eu ia lá falar com ela. Porque isso para mim é um indicativo de que é uma pessoa que precisa de ajuda. O que tanto ofende ela, de repente, chateia um olhar. Que ela achou que era para ela. Que para mim estava eu e o espelho ali. Cincadinho, casadinho. Mas isso reflete o quanto as pessoas estão doentes e o quanto elas se ofendem por isto. E você deixa de receber todas as bênçãos que Deus está preparando, que Deus já preparou para mim e para você.
reflete o que está no coração da pessoa. Emergiu assim, deu um tapa na bicicleta 3 vezes. Deus permite essa ofensa para que veja o que está no nosso coração. As ofensas, elas sempre virão. E ela traz à luz, traz à tona o que verdadeiramente está nos nossos corações. Muitas vezes a gente se acha que já melhorou, que já progrediu, amém. Ou tem gente que se acha o suprassumo da quinta essência e aí beleza. É Deus no céu e Ele na terra. Mas quando vem uma situação de ofensa, aquilo revela o coração. Porque o que está no nosso coração reflete-se no exterior através das nossas condutas e comportamentos. Diga para o seu vizinho, não se ofenda. Retomando, as ofensas sempre virão. Todos ofendemos, seja com palavras ou atitudes. As ofensas são justificáveis ou injustificáveis e elas revelam o coração. Amados, é tempo de amadurecer. É tempo de soltar essas pequeninas coisas. Algumas são pequeninas, outras são grandes, outras são estupidez. Mas é tempo de amadurecer. Porque Deus tem unção, tem poder, autoridade, tem bênçãos para nós que Ele não vai confiar em corações imaturos. Imaturidade, infantilidade. Bênçãos refletidas, bênçãos portentosas, bênçãos sem precedentes, milagres. Deus quer te usar com milagres criativos, portentosos, obras maiores farão, mas com o coração ofendido não tem como Deus colocar isso na mão de uma criança. Obras maiores farão. Como eu vou confiar em você, uma nação, se você se ofende porque eu não te cumprimento? How? Como? Solta as fraldas, solta a mamadeira e desperta esse guerreiro que há em você, para que você possa refletir e manifestar o poder sobrenatural do reino de Deus que já está depositado na sua vida. Precisa tomar uma decisão, porque muitas bênçãos estão a ponto de cair na sua vida nesta manhã. Essas bênçãos vão descer, porque hoje essas ofensas se vão, deixa sair, deixa ir. Eu não sei se alguém teve a curiosidade de entender o que significa a palavra decisão. Uma decisão quer dizer cortar fora, do latim decidere, determinar, definir, decidir, formado por de, fora, caedere, cortar. Decidir significa cortar fora. Eu não posso te ajudar. O Deus Todo-Poderoso não pode ajudar se você não decidir, se você não der o passo, se você não entregar aos pés de Cristo toda a sua mágoa, toda a sua ferida, toda a sua ofensa, seja palavras de dor. Você é um burro, você não presta, você não vai fazer nada, você não vai dar nada mesmo, você não consegue, justo você, um abuso, uma ferida. Corta com esses pensamentos do passado, com essas situações do passado. Corta, decida, corta fora. Amargura, ranço, rancor, ressentimento, ofensa, mágoa, ferida. Corta com o seu professor da escola, com o seu tio, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu vizinho, com o seu primo, com o seu chefe, com o seu pastor, com a sua liderança. Corta fora. Decida perdoar. Essa é uma manhã de decisão para mim e para você. Corta fora todos esses pensamentos. Corta fora o ex-marido, o ex-chefe, o ex-vizinho, o ex-amigo. Corta tudo, tira, ex-atual, o que for, corta. Decida nesta manhã.
dê o passo para que todas as bênçãos destinadas antes da fundação do mundo para mim e para você sejam liberadas. Para quantos são? Stephen Covey fala da lei 10/90. 10% é o que acontece conosco, 90% é o que nós fazemos com o que acontece conosco. Decida, não se sinta injustiçado, vitimizado. Muitas pessoas não tiveram um bom começo. Não importa se você teve um bom começo, porque se você decide, porque se você libera, porque se você entrega, você pode não ter tido um bom começo, mas você pode ter um bom final. Porque Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Tome uma decisão, porque é tempo de fazer a coisa certa, para que o que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você, nós possamos vivenciar isso. Não importa se o começo não foi bom, o seu fim pode ser ótimo, o seu fim pode ser excelente. Aleluia, recriados, somos recriados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tudo que é velho, que é antigo, que é mágoa, que é passado, rancor, já passaram. Eis que tudo se fez novo. É tempo novo na sua vida, é uma nova temporada. É tempo de colheita, é tempo de abundância, é tempo de vida, de harmonia, de regozijo, é tempo de paz. Deus tem mais para você. Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão adiante, prossigo para o alvo, siga em frente, corta fora, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amado, pare de determinar o seu valor pelo que aconteceu ou pela forma com que as pessoas te tratam. Pare de determinar o seu valor, entendendo que você é magnificente por natureza, uma pérola preciosa. Pare de determinar o seu valor pelo que aconteceu ou pelo que as pessoas falam sobre você. Se passa pela sua cabeça que o outro pode ter problema e não você, então por que você pega para você o que não é seu? Sinta-se amado pelo fato do Deus Todo-Poderoso sem ter entregado o seu único filho por amor a nós, por amor a você. Isto não é suficiente. Não importa se seu pai te amou ou se a sua mãe não te amou, se amou ou não amou. Deus amou você de tal maneira que entregou o seu único filho por amor a você. Não se desqualifique, não se desvalorize, não tenha em mente a função que o outro diz sobre você. Você é big power. Ele falou para Jeremias. Jeremias tinha medo. E acaso Jesus não sabia? Antes que te formasse no ventre, te conheci. Quem te conhece sabe o que você precisa. Quem te conhece muito bem sabe o que você está passando, sabe o que precisa. E Ele vem com provisão, com sustento, com libertação. Eu te conheci e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Não importa o que as pessoas dizem, te conheci, te aprovei como instrumento vivo às nações. Deus sabia das suas falhas, das minhas dificuldades, das estupidezes que nós falamos, mas eu te aprovei, eu te aprovei, eu te aprovei. Te aprovei desde o ventre da sua mãe. Eu te aprovei, te chamei às nações. Deus é fiel. O
que são os outros? O que são as ofensas se eu te aprovei? Desde o ventre da sua mãe, eu te chamei, te conheci. Eu sei o que você... Sabe que eu não sei o que você ia aprontar? Eu sei. Mas mesmo assim te qualifiquei, te ungi e te predestinei para grandes coisas, para nações, maiores obras vocês farão, eu farei. Deus é fiel. Instrumento escolhido. Instrumento escolhido. Instrumento escolhido. Te formei, te conheci, te conheço. Sei o que você precisa, sei o que se passa no seu coração, sei de cada lágrima, mas também sei do suprimento, da atmosfera e da dimensão de glória que eu tenho preparado para você. Para cada um de vocês. Deus não sabia que eu ia ser toda assim. Deus sabe. Imagina eu, meiga. Assim, ai, tudo bem? No começo, minha irmã chegava e as pessoas iam falar com ela. Ela toda, né? Sempre mais acolhedora, mais delicada, mais meiga, tá? Mas fala um pouco mais sobre isso. Eu já tive assim. Ela, mas fala um pouco mais sobre isso. Tipo, eu já ouvi demais disso. Não queira ser o outro. Não queira ser o outro. Chega de viver como um camaleão, porque o outro quer que você seja assim, você tem que se ajustar a isso, porque o outro quer que você fale desse jeito, caminhe assim, ou assim. Não, porque Deus te conheceu antes que saísse da madre. Ele te santificou e as nações te deu por profeta. As nações são suas, o bairro é seu, a sua família, a sua vida, o ministério está nas tuas mãos, é teu. A sua família, o seu bairro, o seu trabalho, o seu negócio é teu. Aleluia, te aprovei como instrumento escolhido. Te qualifiquei, diz a palavra, Isaías 61. Em algum lugar... Isaías 61 diz que Ele nos qualificou. Se Ele nos qualificou, porque eu tenho que ter demérito de mim mesmo, ou viver em função do que as pessoas falam? Ou eu estou convicta que Deus me qualificou, que Ele me ungiu e Ele me predestinou, e prossigo para o alvo ainda assim com minhas falhas? Ou eu continuo numa cadeira de balanço? A decisão é minha. A ofensa é um tropeço. Sejamos espertos. Aprendemos a pensar certos sobre nós. Então, quando você tiver essa dúvida, você vai lá. Te conheci, Ele me conheceu. Ele sabia o que ia fazer. Ele sabia o que eu preciso. Jeremias tinha medo. Mas mesmo assim, profeta às nações. Mundo dos negócios. Empresários. Como Deus pode confiar coisas grandes, nações, negócios, unção, poder, com o coração ofendido, se estamos imaturos, emocional e espiritualmente falando. É tempo de amadurecimento. Porque também estamos em tempo de um aceleramento de Deus. Ele quer usar a sua vida de maneira sobrenatural, com milagres criativos, sem precedentes, de revelar tesouros e segredos escondidos. Há um poder, há uma unção, há uma glória vindoura que está caindo sobre esta igreja. A riqueza que Cristo está desatando sobre a sua igreja. Há uma transferência de riquezas que Ele está desatando neste dia, nesta hora, neste local. Libere esse coração ofendido.
Não importa, passou, que poder tem isso sobre a sua vida. Se Deus Todo-Poderoso é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele é a tua e a minha bandeira. Ele vai à minha frente e peleja a minha, a sua batalha. Deus é fiel. Achou que é o fim? Não é o fim, é só o começo. É só o começo. Situações difíceis estão sendo usadas, foram usadas. Você foi marcado por alguma dor, para que essa dor fosse a sua mensagem. E você é catapultado às novas dimensões, a novas atmosferas de curas e milagres. Esses milagres me acompanharão. Eu vou impactar as almas através do poder sendo manifesto na minha vida. Unção de cura, palavra profética. Não mais vem aqui que eu vou te falar que Jesus te ama. Toca e ser curado. Toca e ser curado. Ser liberto. Estes sinais me acompanharão. Não mais tralalá. Vem aqui, ó. Power, que a sua vida seja uma mensagem. A sua vida seja uma mensagem. Deus é maravilhoso. Sai da cadeira de balança. O estado do seu coração é o estado da sua vida. Não permita que a ofensa das pessoas chegue ao seu coração. Não permite que a ofensa, que a ingratidão das pessoas cheguem no seu coração. Não permitam. Você pariu pessoas, albergou, cuidou, cuspiram no prato que comeram e se foram. Não permita que a ingratidão chegue no seu coração. Porque Moisés ficou de saco cheio do povo, teimoso, obstinado. E Moisés permitiu que essa ofensa chegasse ao seu coração. E ele não entrou na terra prometida. Não permita, porque muitas pessoas com chamado e propósito perderam a sua herança espiritual. Tamanha ofensa retida no coração. E muitas vezes Deus teve que tirá-los. Não permita que a ofensa da sua casa e da sua família chegue ao seu coração. Porque Satanás é o mais oportunista. Ele vai usar as pessoas que você mais ama. Eu queria uma palavra de apoio. Eu queria acolhimento, consolo. Eu queria que estivessem comigo. Você espera aquela palavra de apoio? Não, o que vem é patada. Mas não se ofenda. Uma vez eu levei um tapa na cara aqui, quando eu fiquei chateada, ofendida, porque muitos não vieram. E aquilo me deu um ranço, porque eu queria apoio das pessoas. Eu precisava delas, eu queria estar com elas aqui. E aquilo começou a me dar um ranço e ofender. E o Espírito Santo de Deus disse: eu estou aqui. Saiba que você e ele é a maioria. Você não precisa de ninguém. Você não precisa do apoio de ninguém. Quando você está centrado na presença do Pai, amado, Ele te basta. Ele é o meu desejo. Ele te basta, que Ele seja o seu amigo, o seu confidente, o seu parça, o seu truta. Ele te basta, não busque fora. O que você tem que buscar aos pés de Cristo. Aleluia. Não deixe que uma ofensa lhe roube a herança do que Deus, do que Jesus já conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Aleluia. Aprenda a dizer: eu perdoo aquele seu chefe grosso, aquele seu vizinho mal educado. Perdoa, não sabe o que faz. Todos cometemos erros. Todos ofendemos, mas estamos no processo de sermos transformados e desenvolvidos. Se você seguir com essa ofensa, o céu é de bronze, mas Deus está desatando sobre mim e sobre você nesta manhã bênçãos sem medidas, em abundância e em plenitude, para transbordar para o seu vizinho, à esquerda, à direita. Não permita mais que uma ofensa trave as suas bênçãos, o propósito, a sua caminhada. Ela laça os seus pés. É como aquela corrente do cachorro, ele vai chegar só até aqui. Ou como uma âncora do navio, soltou a âncora do navio, ele vai se mexer só um pouquinho. É isso que ofensa faz.
é uma armadilha que trava o seu caminho e o seu céu se torna de bronze. Muitos empresários perderam bênçãos por uma ofensa. Lembre-se que a ofensa é uma armadilha. Lembre-se. E sai da cadeira de balanço. Porque aos 48 minutos, se você tiver para fazer um gol e ficar ofendido, ou você se restabelece naquele milésimo de segundo e mantém os céus abertos sobre a sua vida, família e ministério, ou você mesmo fecha ele. Fechava, porque a partir daqui em diante, declaro sobre a sua vida céus abertos, multiplicação, libertação, cura, salvação. Que nesta manhã você saia desta prisão. Feche os seus olhos onde você está. No ato simbólico e profético, saia dessa cadeira de balanço e venha aqui em frente. Você que quer sair dessa situação, as bênçãos do Senhor estão sendo aceleradas. Nós estamos começando esse mês de junho. Haverá perdão de dívidas do banco. Não só perdão de dívidas, mas depósitos na tua conta bancária. À medida que você libere a você mesmo e libere perdão àqueles que te ofenderam. As bênçãos do Senhor estão sendo aceleradas. Em nome de Jesus. Levante essas mãos num ato profético e começa a decidir, a soltar o passado, a soltar as ofensas, ainda que foram justas, mas é injusto continuar guardando. É injusto continuar guardando, porque amarra as tuas bênçãos. E o Senhor se prepara com a maior bênção que você nunca recebeu na sua vida. O Senhor se prepara com a maior abastança. O Senhor se prepara com a maior abundância sobre tua vida, sobre tua família, sobre teu negócio, sobre esta igreja. Diga comigo: Senhor, eu libero perdão àqueles que me ofenderam. Eu não vou continuar guardando estas ofensas. Eu decido ser livre. Eu decido ser livre. Eu decido ser livre, porque o Senhor está comigo. E as bênçãos do Senhor, preparadas antes da fundação do mundo, vêm sobre a minha vida. Vêm todos os tipos de riqueza. Riqueza familiar, riqueza financeira, riqueza espiritual, riquezas no relacionamento, riqueza profissional. Vem sobre a minha vida, porque meu coração está aberto. Eu declaro, Senhor, que o meu coração está curado. Meu coração está limpo. Eu posso ver o Senhor. Por um instante, veja o Senhor. Veja o Senhor nesse instante. O teu coração está livre. O teu coração está limpo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, todos, e nos purificar de toda injustiça. O inimigo não tem poder sobre ti. Quem tentará acusação contra os filhos? É Jesus que nos justifica. Deus Pai estava esperando por esse momento há muito tempo, para que essas bênçãos que Ele preparou para a tua vida. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Nos tem abençoado. Você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com esse coração limpo, vendo a Deus, comece a receber estas bênçãos. Estamos no início do segundo semestre, do início de julho. E a partir desse junho em diante, as bênçãos virão com acréscimos, acrescentadas. Vai vir de aumento em aumento, de aumento em aumento.
As bênçãos vêm de aumento em aumento. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vem abundâncias, porque o reino de Deus é abundância. Deus não economiza bênção para você. Ele abre o seu rico Ele abre o seu rico tesouro. E Ele disse para mim: meu filho, meu é a prata, meu é o ouro. Você é meu filho. E os filhos são os herdeiros. Com esse coração limpo, com consciência de que você é filho. Se você é filho, você é herdeiro. E a herança te pertence. Receba essas bênçãos com seu coração limpo. E permaneça com o coração limpo. Não permita que nada venha contaminar o teu coração, porque você vai de aumento em aumento, como a luz da aurora. Você vai de aumento em aumento, de glória em glória. Deus só tem peso de glória para ti. Aumento, aumento, de glória em glória. Oh, rabacharabacaya. Começa a falar em língua estranha. Nesse instante, num minuto, curabacharababacá, rakayacharabashorearabá, racondereia labassuriandereia labassaia, o rabachacatamahaia, o rabachicalabahaya, o rakayacharabachocarabassarabacaia. O Senhor está trazendo curas nas tuas emoções. Cura nos teus sentimentos. O Senhor está trazendo cura na tua alma. E o Senhor, através desta cura das tuas emoções, por você soltar essa chaga, esse sangramento, essa ferida, essa dor que estava trazendo algo físico no teu corpo, o Senhor está curando as tuas articulações. O Senhor está curando os teus ossos. O Senhor está curando o teu coração. Toda entupimento de veia, de artéria. O teu sangue está fluindo por essas artérias. O Senhor está curando o teu sangue. Diabetes é removido. Oh, o teu pâncreas entra em funcionamento normal, que estava parado há muito tempo. O teu pâncreas começa a ser ativado pelo sobrenatural, porque há um mover sobrenatural, há um mover de milagre nesta hora, nesse lugar, sobre a tua vida. O Senhor está removendo cistos, nódulos, tumores do teu corpo. Receba essa cura agora. Tumores estão sendo extirpados, cistos estão sendo removidos. As tuas artérias estão sendo limpas, purificadas. Receba essa cura agora. Porque a raiva foi removido, o ódio é removido, a mágoa, a ofensa foi removido. Receba esta cura no teu físico. Câncer é curado agora. Toda célula cancerígena morre, é aniquilado no teu corpo agora, em nome de Jesus. Oh, Cacharabacaia. O Senhor realiza sua obra completa. O Senhor realiza sua obra completa. As bênçãos do Senhor te seguem e te alcançam, porque Ele te ama. Ele nunca te abandonou. Você decide continuar na bênção do Senhor, porque isto te pertence. Isto é direito legal de filhos. Receba a tua bênção. Comece a agradecer a Deus. Levante essas mãos se você puder, e comece a agradecer a Deus. Eu vejo que há uma atuação sobrenatural ao teu respeito com relação às tuas finanças. Dívidas estão sendo perdoadas. A condonação de dívida, oh, labacharabahaya, aquilo que estava trancado, aquilo que estava parado, começa a fluir agora.
dívidas são perdoadas. Começa a acontecer na tua vida transferência de riquezas. Oh, labachacarabahaia. Porque Deus começa a te ver como um filho maduro, responsável para a administração das riquezas do reino, para a administração das riquezas do reino, para estabelecer o seu reino, alcançar outras vidas para serem curadas, salvas, libertas e restauradas. O Senhor está restaurando a tua mente, o teu coração, a tua família. Oh Senhor, te agradecemos por esse momento glorioso na tua presença. Tua glória está aqui. Te bendizemos, te exaltamos, oh Deus, e te agradecemos por aquilo que o Senhor está realizando em cada vida aqui hoje, no nome de Jesus. Se você recebeu essa bênção, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.